Olá, boa noite, meninas. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vou esperar só uns minutinhos, algumas pessoas mais entrarem. E aí já vou incluir o nosso convidado de hoje. Boa noite, todo mundo que está entrando. Gléria, Nicole, Sávio, Letícia. A gente já vai iniciar a nossa live de hoje. Gabizinha, deu tudo certo, estamos aqui, já vamos começar. Eu quero dar boa noite para todo mundo, né? Boa noite, Socorro. Eu já vou chamar o nosso convidado de hoje para logar a live, tá? Boa noite. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo. Agora eu não estou te vendo. Pessoal, vocês estão conseguindo ver nós dois na live? E, Alguém pode me responder ali nos comentários, por favor? sim, Ah, então tá ótimo. então tá bom. Se vocês estão A gente vendo vai nós dois, conversar. tá bom. A gente vai conversando. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Carol, uma alcoolista em recuperação, que não vai ao primeiro gole há 3 anos e quase um mês. Estou muito feliz de poder fazer essa live hoje com o Dr. Gabriel, que é um médico psiquiatra, e a gente vai falar um pouco sobre os transtornos por uso de substâncias, né, psicoativas. Eu quero agradecer, doutor Gabriel, por aceitar, né, participar dessa live. Muito obrigada, doutor. E antes da gente passar para as perguntas, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho, contar um pouco do seu trabalho, falar um pouco de você aí para a gente. Tá ótimo. Primeiro eu queria agradecer, né? Acho que a gente já tem um tempinho aí que tem essa parceria, né, com a associação. A Clínica Evolução tem proposto atendimento, né, acompanhamento de alguns pacientes que já acompanham, né, bastante tempo aí com a associação. E eu acho que tem sido muito produtivo, assim. Depois eu acho que a gente pode voltar nisso também, tá? Então, eu sou Gabriel, meu nome é Gabriel Marinho. Eu sou médico de formação, eu sou médico pela UFRJ aqui no Rio. Fiz pós-graduação em psiquiatria, né, no IPMED. Já estou há alguns anos, né, já há quase 10 anos como médico, mas alguns anos aí como psiquiatra, né? E, Legal. e tem sido muito interessante até atender, né? Cuidar, digamos assim, de pacientes aí que têm trazido essa questão do álcool tão importante aí que a gente tem visto mais atualmente, né? E, bem, se Sim, você quiser começar, se você quiser dar a sua deixa sim. aí. Eu trouxe algumas perguntinhas assim norteadoras, né, pessoal, para nossa live. Quem quiser colocar perguntas depois ali no final, a gente vai fazer também. E eu espero que vocês aproveitem, né, essa live que foi pensada para ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Eu acho que muitas mulheres e muitas pessoas, né, a gente aqui acaba direcionando um pouco para as mulheres, mas tem algum diagnóstico de algum transtorno? Eu mesma já fui, né, tenho diagnóstico de transtorno de ansiedade, depressão, e então a gente vai trazer um pouco desse, desses transtornos relacionados com o uso de substâncias, principalmente com o álcool, para o doutor Gabriel esclarecer para a gente. Então, doutor, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os principais transtornos relacionados com o uso de substâncias. E se você podia falar, assim,
eu sei que brevemente, porque o nosso tempo é curto, né? Mas um pouquinho sobre cada um deles. Isso assim é um desafio, né, que você traz aí pra gente, por isso até que eu pedi pra gente rever um pouco as perguntas, né, porque em 50 minutos eu não consigo nem dar uma aula sobre um desses transtornos, né, não dá nem tempo, né, da gente Sim. falar, mas assim, vou fazer o possível, assim, pra gente tentar elaborar um pouquinho melhor essa questão do diagnóstico, né, na psiquiatria, né, no caso, como eu estava te falando, no contexto de uma clínica psiquiátrica, né. Sim. A gente pensa, né, clinicamente, né, como eu estava te falando, que a gente observa coisas no paciente, o paciente traz queixas para a gente. A gente pensa num diagnóstico de uma síndrome, pode ser uma síndrome depressiva, uma síndrome ansiosa, uma síndrome, às vezes, maniforme, né, de mania, e uma síndrome relacionada ao uso de substâncias, muitas vezes, né. E nessa síndrome, às vezes, a gente chega à conclusão de que há um diagnóstico mais fechado, né? mais característico, que a gente chama de um transtorno. Né? Pensando em álcool, principalmente, é que eu acho que é mais o foco assim, da gente, eu acho que a gente tem que pensar primeiro nos transtornos que são mais prevalentes, são mais frequentes na população, né? São mais presentes. E você mesmo já citou, né? A gente pensa que entre as coisas mais frequentes primeiro, acho que a síndrome depressiva mesmo, né? Transtornos depressivos, né? Episódios depressivos. Um transtorno depressivo também recorrente, às vezes, é muito frequente, está relacionado ao álcool, vou entrar mais em detalhes ali na frente. E eu acho que depois síndromes ansiosas mesmo, né? E aí inclui a ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, né? Às vezes uma fobia social, algumas outras coisas que estão envolvidas nisso, né? E como é que isso funciona, né? Em relação ao álcool, o álcool ele é uma substância muito depressora do sistema nervoso central, né? A ação dele, né? A ação dele por neurotransmissores, né? Estímulos de certas vias, né? Bloqueio, né? De certas vias, GABA, Sim. glutamato, é de depressão em geral, né? É de diminuição da funcionalidade daquelas vias, né? Então, assim, comumente a gente vê associado a quadros depressivos. Uma pessoa que é etilista de longo prazo, aos poucos, passa a apresentar sintomas depressivos. Né? Então, de quê? De ter um desânimo, de ficar mais triste, ficar mais irritado, de não ter vontade de fazer as coisas, de não ter prazer em fazer as coisas que normalmente fazia. Isso são sintomas depressivos. Né? Muitas vezes que aparecem com o abuso de álcool repetido e crônico. Né? Então, isso uma relação muito íntima, né, do álcool com a depressão. Isso acontece com frequência, a gente observa com muita frequência. Agora, em relação à ansiedade, né, exatamente por ser uma substância depressora, as pessoas que têm transtornos ansiosos com frequência tentam usar ela para diminuir esse sintoma ansioso de exaltação, agitação, nervosismo, preocupação. Ela acaba usando do álcool a tentativa, entre aspas, de se medicar, de alguma forma, né? De uma amenização daquele sofrimento que ela está passando. Né? Sim. Então, assim, entre esses quadros mais prevalentes, né, a própria depressão que leva a pessoa, né, a procurar, às vezes, uma substância, né, até para ela, no sentido dessa depressão, né, desse sintoma depressivo, esquecer aquele sofrimento que ela está passando, né, ou no sentido de amenizar um sofrimento ansioso, uma agitação, uma preocupação, né, uma outra coisa que está acontecendo ali. E essas coisas se misturam um pouco também, né, tanto a ansiedade como a depressão. Não à toa, às vezes, vem junto, né? Sim. Porque são as mesmas Sim. vias neuronais, né? De serotonina, de dopamina, né? Que a gente está trabalhando ali. Existem casos mais raros, né? De outros transtornos que têm muito abuso de álcool, que é muito frequente o abuso de álcool, né? E você fez uma listinha aqui, que é mais ou menos isso, né? Que a gente observa. A gente vê em transtornos bipolares, que é uma forma diferente de transtorno de humor, não é uma depressão, digamos, mais comum, né? Que a gente encontra mais frequentemente, que é uma variação que a pessoa geralmente apresenta de quadros depressivos que dura semanas, né? Não é algo rápido, é algo que dura semanas, sucedidos de
quadros maniformes, né? Quadros de mania, que é uma exaltação do humor, uma agitação, uma desinibição, uma agressividade, perda de sono, né? A pessoa tem ideias de grandeza, às vezes, né? No quadro maniforme. Então, a pessoa vai entre esses polos, né? Entre a mania e quadros depressivos muito graves, né? O mais típico, né, de um transtorno bipolar é isso. Tem variações, é claro, mas o Uhum. mais típico é isso. E nos transtornos bipolares, o que a gente vê? Que a pessoa procura o álcool tanto no momento de depressão, para não pensar naquele sofrimento, né, que ela está tendo, quanto no momento de mania, no sentido de festejar, de uma bebedeira, né, tem uma coisa nesse sentido, de De exagerar, euforia, né, né? de euforia mesmo. Então, ela Uhum. procura nesses dois momentos. O álcool acaba entrando nesses dois momentos aí para a pessoa. Para algumas mais em um, para outros mais em outro. Né? E tem outros também que estão envolvidos, né? Você colocou aqui sobre esquizofrenia, né? A esquizofrenia, que é um transtorno psicótico, né? Que está envolvido com alucinações, delírios, um discurso desorganizado, né? Uma confusão, assim. Ela vem acompanhada muito de uma coisa chamada embotamento afetivo. A pessoa fica muito fechada, muito isolada, ela não consegue expressar as emoções, né? E muitas vezes a pessoa procura o álcool, né, no sentido de uma desinibição por conta disso, né, de uma certa pressão social, ela fica muito fechada e ela usa do álcool, motivado muitas vezes por outras pessoas, né, para tentar se desinibir de alguma forma, né? Então, a esquizofrenia, personalidade esquizotípica, personalidade esquizoide, são coisas que geralmente levam a esse caminho do álcool por outra via, aí, digamos, né? Outra linha. Sim, Assim como outros transtornos, né? Desse padrão, né? Desse padrão esquizofrênico. Tem os transtornos de sim. personalidade. O que são os transtornos de personalidade? A gente chama de desvio qualitativo da norma, né? Um nome feio, assim, mas a pessoa desenvolve, né? De maneira muito simples, né? Rudimentar, é claro, mas a pessoa desenvolve uma Claro. personalidade que traz muito prejuízo para ela ou para as pessoas à sua volta. Isso é uma coisa que vem da infância e da adolescência, né? E às vezes envolve uma Uhum. impulsividade, às vezes envolve uma perda de controle, né? Que leva a pessoa a procurar o uso de substância, né? A gente vê isso muito em personalidades que a gente chama de tipo B, né? O pessoal fala que é emocionalmente instável, né? A paciente antissocial também faz isso, né? Às vezes o paciente que tem uma questão mais teatral, mais histriônica, né? Ele faz de maneira muito impulsiva, né? Ele procura a bebida porque ele busca ali um prazer imediato, busca uma coisa que ele se desenvolveu assim, né? Para procurar isso, né? A questão do afeto Sim. ali mesmo. E, e a gente tem recebido muitos, né, mais recentemente, na verdade, né? Até na clínica hoje a gente tem 3, 4 pacientes lá que estão acolhidos, assim, né? Que apresentam quadros de personalidade, na verdade, né? Que em Uhum. relação à medicação, são um pouquinho mais desafiadores, né? Porque não respondem tanto à medicação. Sim. Que é muito uma questão da psicoterapia mesmo, de você tentar receber a pessoa, entender a pessoa, e naquele modo de funcionar dela e tentar fazer com que ela haja de outra forma, né? E, Sim. e agora uma coisa que você colocou aqui que eu acho que é legal a gente apontar, que eu acho que é muito presente, assim, que vocês já devem ter percebido, né? Participando de grupo, né? Tem essa questão de transtorno alimentar, é muito frequente também anorexia nervosa, em bulimia nervosa, tá? Mas está muito relacionado a uma coisa que é a pós-bariátrica, né? A cirurgia bariátrica é algo que a gente tem observado que tem uma relação muito íntima com o alcoolismo, né? Eu Faltam ainda sou, eu evidências, sou pois é. bariátrica. Eu sou bariátrica e desenvolvi, assim, claro que eu já tinha um Uma piora, consumo né? que já, né? É. Mas depois da bariátrica a coisa Pois é. explodiu. E a gente vê isso realmente nos nossos grupos que a gente tem hoje dentro da associação, realmente. Pois é. E ainda mais em mulheres, assim, né? Que tem uma frequência maior, né? De ter feito bariátrica. Isso, Sim, isso é muito presente. A gente tem observado com bastante frequência, sabe?
sim, que é algo que a gente vai vendo, né, como os procedimentos vão sendo feitos, as coisas vão acontecendo, né, na medicina. Sem a gente conseguir sim, visualizar muito, né, à frente, é difícil, né, a gente visualizar um pouco o que vai acontecer, né, claro, mas a gente vê essa claro. relação muito direta, assim, hoje em dia, né. Claro que falta muitas evidências também para a gente estabelecer como é que acontece isso, né, não é tão simples assim, né, explicar o porquê que acontece isso. Parece que tem algo a ver ali com a absorção do álcool, né, é, que leva as pessoas A gente fala, a gente fala muito assim quando a gente conversa entre nós mulheres ali da coisa de migrar com pulsão, tem isso né? Então você tem ali também. né, É, com tem certeza essa tem isso também. relação, né? É, porque normalmente a E, pessoa comia compulsivamente, né? Transtorno de compulsão sim, alimentar, que é sim, muito frequente, né? sim. E aí depois vai pro álcool. Eu até Pois tinha é. colocado ali, né, para te perguntar como que o álcool afeta a saúde mental de uma pessoa, mas acho que Sim. você, não sei se Já você meio que quer já complementar, se respondi. você Meio que é, já respondi. mas o que eu queria te perguntar é assim, se as mulheres, se é observado esses transtornos devido ao uso de álcool ou vice-versa em mulheres, ou se percebe essa correlação entre os homens também. Como que é visto isso hoje, doutor? Em relação ao que especificamente? Ao transtorno de saúde A, mental, aos transtornos em aos, geral, ou a isso, bariátrica, aos transtornos, especificamente? aos, aos transtornos de saúde mental Essa e o alcoolismo. relação, Porque o que a essa gente relação, pode é, falar. acontece isso porque a gente ouve muito nos nossos grupos, né? Elas falando assim, eu tenho depressão, eu tenho transtorno bipolar, enfim. E como a gente não tem homens nos nossos grupos e a gente ouve muito falar de que os transtornos de saúde mental proeminente em mulheres, então eu queria que você falasse um pouco dessa relação para a gente. Essa relação que você está me colocando, que é isso, né? Ou a pessoa já tem um transtorno que leva, muitas vezes, a uma compulsão por bebida alcoólica, né? Um transtorno por uso de substância. Ou ela começa um uso de substância, uma questão cultural ali dela, né? E ela acaba, né, desenvolvendo um outro transtorno mais à frente. Pode ser tanto uma coisa quanto a outra. É aquela pergunta, né? O ovo ou a galinha? O que veio primeiro, né? Mas quando você já vê o paciente 10, 15 anos depois, você não tem muito como saber. Você vai tentando investigar, mas você tenta tratar, né? Você tenta ajudar a pessoa naquele momento que ela está. Em homens, você observa a mesma coisa. Ou tem um transtorno antes, né, prévio, de base, né? Transtorno psiquiátrico, um quadro depressivo, que levou a pessoa a abusar mais de álcool e ficar um dependente químico, né? Se tornar um dependente químico. Ou um transtorno ansioso, Sim, um transtorno bipolar, tá? Não é uma exclusividade para as mulheres isso. No homem também tem entendi. bastante essa relação, tá? É claro que tem uma variação de questão do gênero, é que tipo de transtornos, né, são mais frequentes em um do que em outro, né? Em mulheres é mais frequente transtorno alimentar, de fato é, né, alguns, né? Uhum, Transtorno afetivo bipolar também é um pouquinho mais frequente em mulher. Esquizofrenia é muito mais frequente em homem, né? Então tem uma variação, entendi. né, que é da própria natureza do transtorno e provavelmente envolvem coisas hormonais que a gente tem dificuldade de explicar fisiologicamente, né? Então, Sim, assim, sim, tem, como eu estou te falando, tem tantos transtornos psiquiátricos que levam ao abuso, ao uso nocivo, a uma dependência por álcool, que, que é uma coisa bem distribuída entre os gêneros. Assim, né? Não tem como a gente atribuir isso a uma coisa mais feminina, mais masculina, é difícil, tá? entendi. Então, assim, é até isso que você me botou aqui, né? O que vem primeiro, né? O transtorno ou o abuso da substância? O alcoolismo, sim, É difícil dizer, é difícil dizer mesmo, né? Com frequência, a gente vê uma associação, a gente vê as duas coisas, né? E a gente vê que é um paciente que tem um quadro depressivo, que tem um quadro ansioso em curso, ele está com sintoma, ele está se sentindo mal, ele precisa de um cuidado em relação a isso.
E também tem uma dependência química ou um abuso de substância, tá? Que muitas vezes estão relacionados, né? Às vezes estão ligados de Uhum. alguma forma, mas nem sempre também, nem sempre uma coisa está tão intimamente ligada à outra, tá? E uma pessoa Fala. que é alcoolista, por exemplo, necessariamente ela vai ter um transtorno de outra ordem que não seja o por abuso de substância? Por exemplo, eu sou uma alcoolista, necessariamente essa pessoa ela vai ter uma depressão, ela vai ter uma ansiedade ou não? Ah, não, ela só tem o transtorno de abuso de substância. Uhum. E necessariamente a gente não fala, né? Em medicina é difícil falar isso. Entendi. Necessariamente nem sempre, nem nunca, assim, é uma coisa muito difícil a gente afirmar, porque Tá. tem pessoas que parecem que só tem uma questão ligada à substância mesmo, né? E aí Uhum. a gente fica com essa dúvida mesmo, tá? Mas assim, até por experiência que a gente observa, assim, muito frequentemente as pessoas têm algum transtorno ou desenvolvem um em algum momento, tá? É uma associação muito forte, na verdade, né? Por quê? Você tá fazendo aquilo, você está promovendo mudanças no seu cérebro, mudanças na sua estrutura e na forma como você se relaciona com o mundo, né? Na forma como você se relaciona com as Uhum. pessoas, que são adoecedoras, né? Adoecedoras fisicamente, socialmente, né? Economicamente, de todas as formas, né? O que a gente tem, Sim, sim. né? A gente tem uma perda de repertório da pessoa. A pessoa, quando entra, então, num contexto de dependência química, de fato, ela começa a estreitar as relações, ela começa só a pensar, só a agir em função da bebida ou da substância que ela faz uso, né? Quando realmente a dependência começa a se tornar mais visível, né? Sim, Ela começa a ter sintomas de abstinência, ter sintomas de tolerância pelo uso do álcool, né? Que trazem consequências físicas que levam ao sofrimento físico e psíquico, né? Uma pessoa que está com sim. sintoma de abstinência, que parou de beber, ela vai ficar cada vez mais nervosa. Ela está sentindo mal, está com mal-estar, que é frequente. Que ela tem que beber para poder, né, sente a necessidade, né, de beber para poder eliminar aquele sintoma. Entende? É algo Uhum. que é, que é isso, né? Como que eu, com um abuso, né? Qualquer abuso, na verdade. Mas como que certas substâncias que são prediletas culturalmente, né? Acabam fazendo Sim. as pessoas, né? No geral. E a gente tem uma frasezinha aqui que é do Benjamin Rush, que foi um dos primeiros a estudar isso, né? Lá no século XIX. Ele, ele fala assim: beber começa como um ato de vontade, caminha para um hábito e finalmente afunda na necessidade. E é bem isso, né? Primeiro É. você bebe porque você quer um prazer ali, você quer encontrar com as pessoas, você está dentro da sua volição, né? Dentro da sua vontade. Você realmente tem a vontade de beber, que aquilo vai te dar um prazer imediato, né? Começa a se tornar um hábito, começa a tornar parte da rotina da pessoa, uma rotina social, que seja, né? Às vezes é uma coisa de fim de semana, às vezes é uma coisa que é necessária para você encontrar as pessoas, né? Começa a se tornar. E finalmente é pela necessidade, né? Porque você já bebeu tanto, já usou tanto aquela substância, que você fez mudanças no seu cérebro, mudanças no seu comportamento, que você não tem mais como ficar sem aquela substância. Então a dependência química ela vai nesse sentido, né? Da vontade, do hábito para a necessidade. Isso é uma frase que eu achei que é muito interessante, né? Com isso. E tem E é uma muito coisa verdade, da questão da. né? Pois é, né? Pois é. A gente que viveu, assim, que passou, que passa, o que está passando, é exatamente isso, né? Você começa ali despretensiosamente, você não imagina aonde você vai parar, né? Pois é. Mas ninguém te conta, né? Onde é que você vai parar, de fato. Todo mundo acha que é uma Não. festa, né? Todo mundo acha que tá tudo bem, que é assim mesmo, que todo mundo bebe, né? E eu acho que a parte até da tua próxima pergunta, depois a gente vai chegar nisso. Mas, por exemplo, a gente estava falando de alcoolismo feminino. A gente tem menos mulheres, né, com dependência química com álcool, mas a gente tem um Sim. crescimento no segundo para o terceiro PNAD muito maior em mulheres. Chega
um crescimento do alcoolismo em homens de 20%, que ainda é um crescimento significativo, mas em mulheres ele sim, é de 34,5%, 75% sim. maior, né? Então, assim, a gente está vendo que está se tornando um problema para as mulheres também, né? Algo que era mais da masculinidade, algo que era mais desse universo ali, né? E eu acho que tem a E, ver isso também com o funcionamento da sociedade, né? Das mulheres sim, vindo para o mercado de trabalho, enfim, saindo, né, tendo uma vida mais para fora de casa do que como era antes. Mas aí a gente fica com aquela coisa, né, do ovo da galinha, se antes a mulher bebia só em casa, ou se agora porque ela está saindo também, está indo para os bares. O que a gente observa muito na associação é que muitas mulheres têm o hábito de fazer o uso, né, da bebida escondida em casa. Não existe o mesmo comportamento do homem de ir nos bares, né? Enfim, apesar de, claro, tem, mas a gente observa muito mais esse comportamento desse uso solitário, né? Isso eu acho que sim. é interessante, essa É. diferença. Isso é um padrão mais antigo, né? Essa coisa de beber em casa para mulheres. Hoje eu acho que está bem difundido de todas as formas, né? Eu acho Sim, que, o que acontece, né? A gente vê que da década de 80 para cá existe uma questão industrial mesmo colocada, econômica, né? E aí sim, uma pressão pela propaganda, uma pressão, né, pela própria indústria, né, de fortalecer e fomentar o uso de bebidas alcoólicas de todas as formas possíveis, né? sim. E, e parece que foi muito bem sucedido, né? Porque a cada ano cresce mais o uso, né, e os transtornos relacionados. Sim. E a gente não tem nada que. A gente tem as políticas são muito modestas, elas são muito tímidas, né? Para lidar com Porque isso, assim, brigar com uma indústria muito poderosa, é, né, doutor? pois Infelizmente. é. E aqui a gente pensa assim, mas foi feito, né? Com cigarro, por exemplo. Tem vários casos de Sim, sim. sucesso, E foi muito bem sucedido, né? né? Hoje a gente vê uma diminuição da população É, que faz o Só que cigarro, né? a indústria de tabaco agora está se reinventando aí, está conseguindo abrir mais margem, né? Cigarro eletrônico, É, né? Mas esse é outro sim, assunto. sim, Mas assim, é sim, isso, né? A gente tem uma briga que na verdade tá colocada, né? As sim, pessoas atribuem muito positivamente beber. As pessoas entendem que beber é uma coisa que é da festa, que é de certos ambientes, que é de certos lugares, assim, que é algo prazeroso, que que é algo faz que faz as parte pessoas se sentir bem, é, bonita, né? que é da cultura mesmo, né? E é uma coisa que a gente observa também, e eu falo por mim, assim, é dessa dificuldade que a gente tem depois que a gente entra em sobriedade, entra em recuperação, é como socializar novamente, né? Se as Sim, pessoas que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço bebem, se os lugares onde se sai à noite as pessoas consomem. Eu muitas vezes falo para minha analista, né? Mas todo mundo bebe. Ela fala, todo mundo é muita gente, né? Tem muita gente que não bebe também. sim, Basta você começar a procurar, né? Se relacionar, mas isso é difícil, principalmente para as pessoas que passaram tantos anos na ativa, você voltar a socializar. E uma outra coisa que eu escuto muito nas reuniões é um pouco da resistência de buscar a ajuda de um médico psiquiatra para entrar na recuperação, né? Ou como parte da recuperação. Então, assim, existe uma coisa assim, não, mas eu não quero tomar remédio, mas aí como que é manejado isso, doutor? pois é, e a gente entra na questão da própria existência das pessoas com a psiquiatria e com as questões de saúde mental, né? A primeira coisa, que eu acho que Uhum, é mais difícil, né? É o entendimento de que a questão da dependência química e do uso de substâncias, ela não é algo simplesmente da moralidade, né? Ela é algo que traz danos sim, concretos para a vida e para a saúde das pessoas, né? E
né, e patente, não é algo simplesmente movido pelo desejo, tão somente, né? Porque como a gente viu, é o desejo que leva ao hábito, que leva à necessidade, né? Assim, então, estava te falando. Então, assim, primeiro é desmistificar isso, né? Em que abuso de substância é algo a ser cuidado, a ser tratado, né? É É uma o primeiro doença, ponto, a primeira né? coisa que tem que ser levada, Sim, de tem certa que ser forma. Sim. explicada para as pessoas, né? Não é só uma perversão, não é só um mau hábito por si só, né? Ou algo, Mau um mau caratismo, né? caratismo, né? Uma questão do caráter, do temperamento, não é isso só. É algo Sim, que traz muito sim. prejuízo para as pessoas, né? E aí a gente tem que ter esse entendimento, tem que tentar conversar com as pessoas dessa forma, né? É difícil, eu sei, né? Mas eu acho que muitos estão dispostos a ouvir, né? Muita gente está disposta a ouvir. Muito mais que já estiveram, posso te garantir, né? Então, e por isso que elas não vão procurar. Porque se isso é só uma coisa de mau caratismo, por que eu vou procurar um médico para tratar disso? Né? Isso é parte Sim, da coisa. A família vai falar isso, os amigos vão falar isso, né? E aí não procura, não tem assistência adequada. E como a gente estava falando, muitas vezes tem outro transtorno, tem outra coisa que está associada àquilo ali, que está levando a um sofrimento que leva ao abuso, né? E que não está sendo cuidada também. Tem um mal-estar da pessoa, tem um sofrimento psíquico, né? Então, assim, desmistificar, mostrar que, né, questão de uso de substância é algo para se cuidar, é algo da saúde, tá? Levar ela para os devidos lugares de assistência, né? A gente tem sim, clínicas que sim, oferecem assistência, a gente tem os CAPs que oferecem assistência, né? A gente está, sim. claro, com várias dificuldades, com vários problemas, mas eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços no sentido de, até para poder pleitear que isso seja cuidado de alguma forma, né? Claro, claro, Que aquilo fique claro, com certeza. esvaziado, né? Então, Não tem por que essa política existir, né? pois é. Hoje até tem uma preocupação maior com as questões de saúde mental, né? Essa coisa do Covid, ela trouxe, Sim, digamos assim, deu um sinal, está dando sinais de alerta, né? Cada ano que passa tem sim, mais sim, suicídio, tem mais gente com depressão, sim, tem mais gente com abuso de substância, né? Então as coisas estão ficando piores, né? Por conta disso. claro. Por várias questões sociais também que estão envolvidas, né? A pressão, própria questão econômica mesmo, né? Como Sim, funcionam as sim. coisas. E aí E uma outra, desculpa te interromper, pode mas só falar. para colocar Falar. esse gancho junto aí. Um outro mito que muitas vezes eu ouço é de pensar assim, não, mas aí eu vou procurar um médico, um psiquiatra, vou começar a tomar um medicamento, e aí eu vou ter que tomar remédio pro resto da minha vida. Carol, Não sei se. Oi, tá me ouvindo, acho que doutor? cortou um pouquinho a ligação, mas volta. É, Pergunta de novo. Eu não ouvi, não. é, então, o mito de que o fato de você procurar um médico psiquiatra, né? Descobri que eu tenho depressão, transtorno de depressão, de ansiedade, vou começar a tomar remédio, e muitas mulheres relatam medo de ter que tomar remédio para o resto da vida. É Uhum. assim? É para o resto da vida? Mas essa que é a questão, né? A gente procura tratamento para muita coisa, né? Traz sofrimento para gente, Sim, traz algum desconforto, né? Acho que a questão de saúde mental é só mais uma delas. Pelo menos é assim que eu entendo, né? sim, Eu acho que é a questão do estigma mesmo do próprio paciente psiquiátrico. O paciente psiquiátrico ele é entendido como uma pessoa que é doidona, uma pessoa que alucina, uma pessoa que vai ficar trancafiada em algum lugar, que vai ficar ultramedicada sem as suas capacidades plenas. Né? Não é isso que normalmente se apregou sim, a um paciente psiquiátrico. E esses medos, sim, esses sim, anseios, né, da pessoa são esses. Mas assim como uma pessoa que tem um alcoolismo, um paciente psiquiátrico, um paciente vai ser cuidado pela psiquiatria, né? Pessoa que tem um quadro claro. depressivo vai ser cuidado pela psiquiatria, um quadro ansioso, as coisas são mais comuns. Assim. Ou um outro, um transtorno afetivo bipolar, né? Muitas vezes controla bem, a esquizofrenia muitas vezes controla bem, tá? E aí o medo da medicação, né? A medicação vai me viciar, a medicação vou ter que tomar o resto da vida, Sim, a medicação vai me trazer outros efeitos colaterais, né? Que são muito negativos, assim. É aquela sim. coisa.
né? Vou É, engordar, vou perder libido. isso. É uma coisa que vem mesmo, né? Não estou dizendo que vem pela medicação, estou dizendo que vem esse medo, esse anseio, esse receio, Sim, né? E aí que sim, tá, sim, a gente só pode responder essa pergunta caso a caso, medicação é medicação. Tem coisas que não vão fazer engordar. Tem coisas que não vão fazer você ficar babando. Tem coisas que não vão fazer você ficar, né, se sentindo vagaroso, identificado, né? Muitas coisas que a gente usa, muitas coisas que são usadas na nossa prática corriqueira, que não trazem tanto sim. impacto assim para as pessoas, né? Em geral não trazem, né? Em geral os efeitos colaterais são pouco frequentes, né? Mínimos, Quando né? você usa a É. medicação, né? E é Mas é claro que muito também, melhor quando. do que o uso do álcool, né, doutor? Assim, do que o uso de uma, né, É, de umas outras, e outro eu tipo acho de que é aquela substância, coisa, do né? álcool ou substância ilícita, enfim. É aquela coisa, acho que tem que fazer uma escolha racional. Quando você vai conversar com um profissional de saúde, ele vai te oferecer alguma coisa em relação ao seu tratamento, é claro que é a pessoa que vai escolher fazer, né? Mas Claro, o colega do outro lado também tem que fazer uma escolha racional no sentido de que, quando eu estou oferecendo uma medicação, existe um risco de um efeito colateral, né, para o paciente. Eu acho que os benefícios que aquela medicação vão trazer para ele, a ponto dele controlar um alcoolismo grave, por exemplo, né, são maiores do que sim, qualquer malefício que aquela medicação vai trazer. Isso será avaliado, será acompanhado, claro, né? claro. Acompanhado pelos Sim, terapeutas, acompanhado pelo médico, sim. acompanhado pela clínica, enfim, pelos profissionais que estiverem acompanhando aquele paciente. Tá? E por isso que é E, bacana essa relação médico-paciente também existir, né? Porque junto vai construindo isso também, né? Assim, sim, eu falo por mim que eu já fiz uso de diversas medicações e hoje eu consigo dizer para minha psiquiatra, olha, tá funcionando, não tá funcionando, acho que essa talvez dê para a gente parar e a gente juntas vai construindo esse tratamento, né? sim. Porque é junto com o Então, paciente. Não sei se você concorda, doutor. claro, mas é um cuidado compartilhado, né? Está aqui para ajudar você a se cuidar. A ideia é essa, né? E aí a pessoa Sim, que está ali tomando suas atitudes, não só com a medicação, com outras medidas também. A gente fica falando de medicação, né? Mas a gente tem que sim, falar sim, sobre hábitos de vida, a gente tem que falar sobre claro. alimentação, sobre atividade física, sobre a sua terapia, sobre um Sim, milhão de outras coisas que estão envolvidas nisso. Os grupos anônimos aí que são tão importantes também, né, que existem. Tem com tanta coisa certeza, com envolvida, né, um certeza. tratamento para o alcoolismo É ou para outras substâncias. multidisciplinar, né? Pois é. E aí aquela coisa da medicação, você me perguntar, vai tomar para sempre? Acho que depende do caso, né? Tem quadros que muitas Sim. vezes a gente faz por um tempo e interrompe, outros não. Outros a gente vê que vai ter um Uhum. benefício maior no longo prazo de manter a medicação, né? Sim, sim. Até o alcoolismo mesmo, não é uma sentença, não é isso, não é Claro, disso que a gente fala, claro. né? Eu acho que tem gente que tira a medicação, que fica sem, tem gente que precisa ficar mais tempo, né? Tem uma insegurança, Sim, às vezes fica. Então, assim, isso é sim, muito de sim. pessoa a pessoa, é muito de caso a caso, né? É muito Claro, difícil responder. claro. Assim, vai ficar tomando? Não vai, não sei. Depende do que está acontecendo com a pessoa, né? Entendi. E, e Diga. passando ali para a gente falar um pouquinho das estratégias, né? As estratégias, quais são as estratégias eficazes que podem ser usadas para prevenir o alcoolismo em pessoas que já têm esses transtornos? A A primeira pessoa coisa já acho que é tem o uma tratamento dele. depressão. Eu acho que a gente Uhum, está falando disso. A primeira coisa é ter um tratamento adequado daquilo que te aflige psiquicamente, né? Isso envolve muitas coisas, né? É desafiador, é difícil às vezes para a pessoa conseguir ter acesso a isso ou realmente realizar algumas coisas. Mas eu acho que é o caminho, né? Você quer evitar um problema uhum, também com álcool, também com outra substância, é você estar bem tratado de que esteja te afligindo, né? Daquilo que te faz, causa um mal-estar, que te causa um sofrimento, né? Tá bem cuidado em relação a isso. A gente tem algumas estratégias também, né? Em relação a questões comportamentais, né? Que a gente orienta os pacientes, né? Evitar certos uhum. ambientes, né? Evitar você encontrar com pessoas que bebem, né? Evitar manter hábitos que levaram você a beber, né? Então, assim, tem questões
de redução de danos são muito importantes também, né? Às vezes a pessoa ainda não está conseguindo interromper o uso, né? Tem essa dificuldade, ou não é exatamente, ou é só um Sim, uso nocivo, não é algo da dependência química ainda, é algo que a gente dá para tentar cuidar de outra forma, né? A alimentação está muito sim, envolvida com isso, para você evitar uma libação alcoólica mais severa, né? Uma intoxicação, né, sim. mais severa pelo álcool. Ter uma alimentação adequada antes de comer e durante uma refeição, né? A hidratação Uhum. nesse período também, né? Ter um momento para você parar de beber, tem uma hora que você pode parar de beber, né? Isso é uma coisa que... Isso no contexto de coisas que não são da dependência química, né? Estou falando de uso nocivo, de outras coisas. Mas tem algumas Sim, estratégias que a gente usa para cada paciente, né? O paciente de dependência química, em geral, a abstinência acaba sendo algo para a gente tentar manter, né? Uma tentativa de sim. abstinência permanente, né? Aí, mas tem recaídas, né? Recaída é muito mal encarada, né? É muito mal Hum, vista, assim. Mas é parte da sim, história também da pessoa, eu acho que a questão é tornar a recaída só uma coisa pontual, uma coisa eventual também, quando acontece, né? Não é um fracasso total, é uma chamar a atenção da pessoa que está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa com a sua vida, com os seus sentimentos, que está levando você a voltar ao abuso de substância, né? Ou às vezes um transtorno que está descompensado, alguma coisa, né? Eu acho que a recaída às vezes é muito taxativo, né? Em alguns lugares é muito fechado, assim, umas coisas de vergonha, de culpa, né? Tem todos aqueles sentimentos que vêm. Mas eu acho que a pessoa encarar que aconteceu, vamos nos tratar, vamos nos cuidar, vamos manter a abstinência, sim, né? Vamos sim. voltar ao que estava, né? A gente É uma costuma saúde falar, né, que melhor, né? faz parte da doença, né, a Sim, recaída, né? O importante é você retomar a sua recuperação, né? Não deixar se abater, sim, porque senão você vai para o fundo de novo, né? sim. E quem tem aquele hábito compulsivo da dependência, às vezes vai mesmo. Entra naquela coisa de não Sim, deu certo, então não vale a pena, então eu vou continuar bebendo, então eu vou voltar a beber. Não é assim, né? Você tem que ter sempre essa coisa voltada para si do cuidado mesmo, né? De uma tentativa de você estar bem consigo, né? Para não criar outros problemas. Porque vai do álcool virar outros sim, problemas. Virar os problemas sim, sociais aí. A pessoa perde um emprego, a pessoa briga com a família, a pessoa perde amigos, a pessoa tem problemas físicos, orgânicos, né? Faz uma esteatose hepática, faz uma cirrose hepática, né? Ganha peso, tem diabetes, tem muita coisa envolvida, né? Que a pessoa que realmente está disposta a correr esse risco, né? De manter o uso, não dá. Tem que ser dito, a pessoa tem que entender isso, tem que conhecer isso, até para poder tomar a melhor decisão em relação a tentar manter uma abstinência ou não, enfim. Como é que vai sim, ser da vida dela ali para frente, né? Eu acho que sim. é E por aí. eu, deixa eu te fazer uma última pergunta. Eu queria pedir quem tiver alguma pergunta para colocar ali na parte das perguntas, por favor. É, a internação, doutor, é, ela é indicada em que casos? Então, a gente trabalha, por exemplo, lá na evolução, a gente trabalha com hospital dia, a gente não faz internação, né? É, Legal. por uma escolha até da Selene, né, que é nossa diretora lá, que agora está, Uhum. né, na BEAD, enfim. Por quê? É, existem casos, digamos assim, graves, né, em que a pessoa entra numa compulsão e ela não consegue mais sair daquela compulsão sem ter pelo menos um período de abstinência, né? A gente tem casos, mas são casos geralmente de exceção, né? Não são casos tão comuns assim. Que aí a gente vê um benefício em a pessoa pelo menos ter uma internação provisória de curto prazo, né? Às vezes algumas Sim, semanas ali, para tentar ficar abstinente, para ela conseguir até tomar uma decisão consciente e parar de beber, né? Por exemplo. sim. Mas em geral a gente consegue fazer uma abordagem que não necessite uma internação, né? Normalmente a gente consegue. O Hospital Dia lá é uma ferramenta, né? Que tem reuniões Sim, diárias, a pessoa acompanha. A gente tem a associação faz um trabalho legal, né? Com isso, eu acho que é bem interessante. Assim. Apesar da sim. distância, né? Essa conectividade assim que às vezes é desafiadora, né? Mas eu acho que é interessante É, o trabalho. Assim.
É bem eu, por exemplo, sou de Curitiba, né? Eu Pois fui é, conhecer as bastante meninas gente de presencial, tudo quanto é lugar. presencialmente depois de quase um ano, né? Então, mas quando eu entrei na associação, que foi quando eu realmente, depois de várias tentativas, internamento e tal, que eu consegui realmente entrar em recuperação e entrar em sobriedade. Uma pessoa perguntou aqui, doutor, qual que é a diferença entre dependência e uso nocivo Eu vi do ali álcool? uma ótima pergunta, né? Porque a gente tem os critérios para isso, né? É, a gente, quando a gente faz a entrevista psiquiátrica, ou um colega, né, terapeuta também, a gente determina alguns critérios que estão pelo DSM-5, que estão, né, pelo CID-10, para a gente definir se a pessoa tem um quadro de dependência química ou não. Tá? Não é uma questão só de quantidade de álcool, não é nada disso. Então, assim, se você pegar lá, você vai entender bem, né, o que são esses critérios. Envolve muito você ter um sinal de tolerância pela substância. Isso é um sinal indicativo para Uhum, a gente que a pessoa está gerando uma dependência química. O que é a tolerância? Quanto mais a pessoa usa a substância, mais ela precisa dela para ter os mesmos efeitos que tinha antes, né? Então ela vai aumentando o uso da substância para ter os mesmos efeitos que ela tinha com quantidades menores, né? Isso é um dos critérios maiores assim, que a gente usa. Sintomas de abstinência são algo muito significativo também para a gente pensar numa dependência química, né? O que são sintomas de abstinência do álcool, né? Uma irritabilidade, um mal-estar quando você interrompe o uso, né? Náusea, vômito, diarreia, dor de cabeça, tem vários sintomas. Algumas pessoas têm quadros tão graves que a gente faz uma coisa chamada delírio, né? Até no meio de uma uhum, intoxicação alcoólica, né? E a pessoa alucina às vezes quando tem um delírio tremens, né? Que é um quadro mais uhum. grave assim, de dependência pelo álcool. Isso é um sinal clássico, né? E às vezes tem Sim, até consequências neurológicas graves, né? Por conta daquilo, sim, sim, consequências sim, orgânicas graves. Então, claro. são coisas que fecham praticamente um quadro de dependência para a gente, né? A Sim, própria fissura, né? O desejo incontrolável da pessoa de querer beber, de não conseguir interromper, uhum, né? Tentativas repetidas de interromper e não conseguir. Tem várias coisas que a gente usa como sim, critérios. Tem que ter um número X lá de sim, critérios, né? Alguns maiores, outros sim, menores, para poder você dizer, realmente é uma dependência química. E se você entendi. não preenche aqueles critérios, mas faz um uso abusivo do álcool, acima de uma, duas doses, né, com frequência, a gente fala de um uso nocivo para a saúde. Né? Mas se você não preenche os critérios, você só faz o uso excessivo do álcool. Aí é o uso nocivo. Sim, É um transtorno por uso de substância, mas mais leve, né? Mais leve. Traz sim, menos impactos, né, para a vida da pessoa. claro. Mas também é algo a se Mas não quer preocupar, dizer porque que aquele ele uso possa, nocivo, né, sim, porque ele pode virar uma dependência, né? exatamente. O uso nocivo é que é o primeiro passo para você começar a Sim, dependência. Você não é dependente de sim, nascença, ninguém nasce bebendo. Então, assim, você tem sim, que vir de algum sim, lugar, né? claro. Então, esse cuidado tem que se ter, né? Quando os colegas estão perguntando para você, um clínico, um psiquiatra, alguém, é obrigação do colega te perguntar sobre o uso de substância. E tem que saber se você faz Sim, uso de alguma coisa, até para poder escolher uma medicação, para poder fazer um tratamento adequado, né? claro. Uma via ali da irritabilidade até hoje, né? Como me perguntou ali. Tem irritabilidade até hoje. Sobre há mais de um ano. É normal? Eu acho que assim, é um sintoma. A gente tem que entender o porquê que essa pessoa está irritada, né? É uma coisa só de uma, de uma abstinência tardia, né? De algo que já vem se arrastando há muito tempo. Às vezes é uma abstinência tardia. A abstinência é muito intensa ali nas primeiras semanas, depois ela melhora, né? A ideia é que ela melhora. Mas tem alguns sinais Sim, que são mais persistentes. Assim. Irritabilidade é um deles. É um deles sim, que fica mais tempo. Mas pode não ser, pode ser outra coisa. Né? Pode ser a pessoa estar irritada por outras questões, às vezes questões sociais, às vezes não é nem um transtorno. Né? Às vezes não é um transtorno psiquiátrico, às vezes tem alguma coisa acontecendo mesmo. Né? Ou mesmo é um transtorno depressivo, uma outra coisa que sugira isso, hum, né? Pode também ter algo associado. Né?
sim, Então, você me perguntar a irritabilidade, ela vai persistir? Não sei. Tem que avaliar o paciente mesmo para poder dizer. Tá? sim. Doutor, Comumente as pessoas melhoram da abstinência, né? Geralmente as pessoas melhoram. Pode falar. passou muito rápido, passou rápido o tempo, a gente já está com 50 minutos de live, então já vamos. Teria papo para muito mais tempo aqui, se a gente pudesse, Eu né? te falei. Eu quero te agradecer. Falou mesmo, é verdade. Não ia dar tempo, de fato, se a gente mantivesse todas aquelas perguntas. Doutor, eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Quero te agradecer muito mesmo, porque esse é um tema muito importante e relevante para as mulheres que são alcoolistas, né, para as mulheres que estão buscando aí a recuperação. E aí eu queria te pedir para fazer um fechamento, né? E antes de fazer esse fechamento, repetir o nome do autor que estão me perguntando aqui, que falou aquela frase. Vamos lá. Benjamin Rush. Esse é o pai da Benjamin psiquiatria Rush. norte-americana. Pai da psiquiatria norte-americana. Mas é um psiquiatra antigo, assim. Acho que seja uma referência muito boa, não, para ninguém ficar procurando. É só porque ele foi um dos primeiros a estudar, né, os quadros psiquiátricos lá, né, psiquiatria Não, mas, antes do século... mas a frase é boa, a frase é Ah, boa. sim, a frase é boa. Antes do século XX, assim, era bem complicado, era muito violento, a Sim, medicina no geral, sabe? Então tem que ter sim, esse sim. cuidado também, sabe? Ainda mais a É, psiquiatria. pois é, a psiquiatria aí teve seus maus momentos, assim. Acho que só nos últimos 50 anos que começou-se a desenhar outra coisa, assim, que Sim, começou a se tentar ver de outra forma. Mas, assim, essa discussão que a gente tem hoje, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que eu acho que é muito relevante, assim, é a gente entender que a dependência química pelo álcool, o alcoolismo, né? É algo que a gente tem que cuidar. Eu acho que a questão do cuidado é o mais importante. Né? É algo que a gente tem que ajudar as pessoas a entender que é um problema que merece sua atenção, que merece, que não é só uma questão moral, não é só uma questão, é uma questão pequena também. A gente tem 7% de dependentes de alcoolistas no país, pelo menos aí, né? bastante. Então, que traz muita consequência, né, para as pessoas. E, e a gente só vai conseguir isso tirando um pouco desse estigma, né, do que é ter um problema com álcool, do que é ser um alcoolista, do que significa, né, fazer um uso nocivo, que nem alguém perguntou aí, né. Sim. Então, assim, eu sei que parece muito desafiador, mas as coisas mudam, né? Porque as coisas às vezes surpreendem a gente, né? Ainda bem, Tanto com né? seus Que mudam. familiares, seus amigos, assim, falar sobre isso abertamente, eu acho que é importante, né? E Uhum. pressionar também, né, as instituições a dar a devida atenção ao problema, né? A dar a devida atenção Sim, mesmo. Porque elas são sim, responsáveis por regular a mídia, por regular as indústrias e fazem propaganda, né? Que mantém essa cultura viva, né? De abuso, né? De substância. Então a gente tem que sim. estar aí para isso, né? Bem, eu queria agradecer, né, a associação, eu acho que foi legal assim, a gente fazer isso. Não tem nessa prática, né? Eu estava explicando para ela que eu não tenho muito esse costume, mas eu acho que foi bom assim, conversar. Vocês precisando, a gente Foi. está lá com a Evolução, né? A Clínica Evolução trabalha junto com a associação, a gente faz atendimento à distância, né? E tem sido uma parceria bem legal, assim, eu acho que a gente tem conseguido fazer bastante coisa, tá? Tem outros colegas atendendo, não sou só eu, né? Tem mulheres atendendo, né? Eu acho que a Larissa e mais uma agora, né, que está atendendo. Eu acho que é importante, né, até colocar, porque assim, como ficou um tempo só comigo, né, por isso eu acho que eu estou aqui hoje. Mas tem outros colegas, né? É, Tem outras pessoas lá para ajudar, assim, tem terapeutas também, tá? sim. Eu acho muito legal, tá? Procurar a gente, qualquer coisa, Ai, que bom. tá bom? Eu fiz uma live com a Selene, Selene, no né? começo da parceria. Foi bem, bem bacana também. E que bom que deu certo, né, doutora? A gente estava aí
meio receoso como é que a gente ia fazer funcionar, mas funcionou. E a Eu só não clínica tô te fica no vendo Rio de ainda. Janeiro. Só não É, tô te vendo ainda. funcionou mais ou Mas menos. você Eu tá também aí, não estou te né? vendo, mas tudo bem. Mas eles É, o pessoal está estão vendo. perguntando onde fica a clínica. A É no clínica fica no Rio. Rio de Janeiro, mas a gente faz a parceria com a Associação Alcoolismo Feminino, a gente faz um atendimento online. Sim. Então, a distância não é nenhum impeditivo, né, doutor? Eu acho que na verdade é para ser online até por isso, porque tem tanta gente de fora, né? De tudo quanto é Sim, lugar do país, fica até difícil a gente centralizar sim, isso assim, não tem nem como, né? Tá com funcionando certeza. ainda, tá Tá bom? funcionando. Que bom. Então é isso, doutor. Obrigada. Uma ótima noite e Tchau. quero te agradecer de novo. Uma boa Obrigado. semana. Tchau, tchau. Tchau.